Salve, salve, fiel torcida! Hoje é dia de Corinthians. Todos os detalhes dos momentos que antecedem esse clássico derby, primeira partida das finais aí do Paulistão 2025. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho eu comento quem é um dos cartolas que também está na Berlinda. Será que cai? E Ramon Dias, será que permanece? Tem mais um nome sendo ventilado aí nos corredores de Parque São Jorge, um possível nome para assumir o Corinthians em caso de queda. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos, canais TV Sempre Timão, TV Timão, muito mais conteúdo, todos os dias, vídeos e informações para vocês. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueça, inscreva-se, compartilhe com os amigos para que mais torcedores assim como nós possamos acompanhar as informações e saber ficar muito bem informado, muito bem informada de todos os detalhes do dia a dia do Corinthians. Agora sim, a gente conta tudo para você. Bom, pessoal, ansiedade a mil, né? Expectativa aí de mais uma partida decisiva para o Corinthians, primeiro jogo das finais do Paulistão 2025, nosso maior rival. Os times voltam a se encontrar numa final depois de 5 anos, período em que o time verde lá acumula resultados bem melhores que os nossos. O Corinthians enfrenta um jejum de títulos. Desde 2020, decisão que o time verde lá ganhou nos pênaltis, foram disputados 16 clássicos, 8 vitórias deles, 6 empates e o Corinthians venceu apenas 2. Nesses jogos foram marcados 27 gols pelo adversário, apenas 14 gols marcados do Corinthians. A última vez que o Corinthians venceu na casa adversária foi em fevereiro de 2019, 1-0 também pelo Paulistão. Tá na hora de virar esse jogo. Desde então, o Corinthians passou por vários treinadores. Após 2020, quando o Corinthians era treinado aí pelo Thiago Nunes, que caiu após o derby, após o time verde lá vencer por 2-0 em Itaquera, passaram pelo Corinthians Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira e agora Ramon Dias. Isso sem falar dos interinos, né? O Diego Coelho, Fernando Lázaro, que assumiu o Corinthians por 2 vezes, Danilo, o Thiago Kozlowski e o Rafael Larutia. Dentre esses que eu citei para vocês, o Vitor Pereira teve o pior desempenho, com derrotas nos 3 clássicos que comandou, 6 gols sofridos e apenas 1 marcado. Silvinho, por outro lado, foi o único a ter mais de um encontro, sair invicto, empate aí 1-1 no Allianz Parque e vitória por 2-1 em jogo disputado na Neoquímica Arena pelo Brasileirão de 2021. Ramon Dias, por enquanto, comandou o time que venceu 2-0 em Itaquera e nesse ano ficou em empate 1-1. Resta saber se o argentino conseguirá manter o retrospecto e também manter o emprego. O que apuramos aí nos bastidores? É assim, cara, ele está na corda bamba. A verdade é essa. Não tem mais o que esconder. Quem banca o trabalho do Ramon Emiliano Dias é o Fabinho Soldado, que, aliás, é outro também que começou nos bastidores meio que de forma tímida, mas vem ganhando força. Processo de fritura aí do Fabinho Soldado. Principalmente porque ele tem bancado aí exatamente o trabalho de Ramon Emiliano Dias. Fabinho Soldado é fã da dupla e muitas vezes tem blindado o treinador e seu auxiliar. E isso tem gerado um incômodo muito grande nos corredores de Parque São Jorge. Muita gente acha que não é papel do Fabinho Soldado ter um lado, né, ser partidário do treinador A, B ou C, que tem que ser avaliado o desempenho em campo. Por muitas vezes, o trabalho de Ramon Emiliano Dias tem sido questionado. A pressão nos bastidores é absurda. O Augusto Melo falou que será feita uma reunião após o final do Campeonato Paulista para avaliar aí as condições, avaliar o trabalho da comissão técnica até aqui, os resultados e tudo que foi implementado. Enfim, essa reunião vai acontecer. Mas quando? Após a primeira partida? Após a final do Paulistão? Não sei. Não há garantias que, em caso de resultado adverso, Ramon Emiliano Dias sigam à frente do comando técnico do Corinthians. E se cair, quem chega?
Vamos contar para vocês agora. Bom, pessoal, um dos nomes que estão sendo cogitados, mais um, já havia falado para vocês nos vídeos anteriores, que Tite é o preferido aí do Augusto Melo. Renato Gaúcho também tem vários admiradores dentro da alta cúpula diretiva do Corinthians, mas um outro nome está sendo aí analisado meio que de forma tímida e em conversas informais é Luiz Castro. É um nome que agrada todos na diretoria do Corinthians. Entretanto, o salário pedido pelo treinador é considerado alto. O Corinthians quer aí manter a saúde financeira e não pretende, investir tão alto assim na contratação de um treinador em termos de salários. Ele pede pouco mais de 2 milhões de reais e não apenas isso. O Luiz Castro também faz questão de colocar em contrato para os clubes que ele irá dirigir que, para a sua contratação, ele também quer jogadores. O Corinthians chegou a negociar com ele na temporada passada, negociar assim, conversas, tentando entender a situação do treinador, os requisitos para a sua contratação, e ele teria nessas conversas, segundo Samir Carvalho, exigido que, além do salário de mais de 2 milhões de reais por mês, 50 milhões de euros em contratações de uma lista que ele iria passar à diretoria. Samir Carvalho, no seu canal do Café com Setorista, afirmou que o Corinthians não conseguiu ou não conseguiria arcar com essa exigência do treinador e as conversas foram encerradas. Desde então, o treinador continuou ainda a ter o seu trabalho admirado pela cúpula diretiva do Corinthians e mais uma vez seu nome é ventilado nos corredores de Parque São Jorge. Resta saber se ainda é uma exigência dele, contratar um treinador e ainda mais 50 milhões de euros em contratações. Na situação que o Corinthians está agora e com as contratações que fez no ano anterior, Augusto Melo investiu mais de 120 milhões de reais para reformular completamente o elenco para esta temporada. Eu não vejo, no momento, condições financeiras do Corinthians em arcar com mais 50 milhões de euros. Para mim, inviável, Por tudo aquilo que nós sabemos, as dívidas, enfim, cada dia aparece mais uma cobrança judicial aí de contas que as outras diretorias deixaram acumular, que não pagaram, não honraram aí os acordos financeiros e tudo caiu de uma vez para o Corinthians. É um bom treinador? Teve belos trabalhos sim, mas será que dá para o Corinthians arcar com tudo isso? Luiz Castro está sem clube atualmente. O último trabalho dele foi no Al Nassr da Arábia Saudita, time aí do Cristiano Ronaldo. Ele já trabalhou no Brasil comandando o Botafogo, onde disputou 81 jogos, venceu 41 deles, empatou 15 e perdeu 25. No Brasil virou moda, contratação de técnicos estrangeiros. Enfim, são aí as conversas de bastidores que a gente leva até vocês, em caso de uma queda de Ramon Dias. No momento, o trabalho dele ainda continua sendo bancado por Fabinho Soldado. Cargo que também não está garantido. Soubemos que dentro do Corinthians há uma pressão que chegou até o Augusto Melo para demitir Fabinho Soldado. O ambiente após a saída da Sul-Americana não é nada agradável, segundo fontes, e a pressão segue, tanto por uma demissão de Ramon Emiliano Dias, quanto para destituir Fabinho Soldado do cargo. Enquanto os bastidores seguem agitados, o Corinthians se prepara aí para logo mais às 18 horas e 30 minutos enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo acontece às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E tem notícias boas. Rodrigo Garro vai para o jogo. Pessoal, o Rodrigo Garro que vive um drama extracampo, Ele vem fazendo infiltrações no joelho para que consiga suportar as dores e poder atuar pelo Corinthians. O popular tá jogando aí no sacrifício. Ele participou dos trabalhos com bola realizados nesse sábado, na preparação que antecede o clássico. Ele treinou normalmente. Garro, que passou os últimos dias focados em trabalho aí de recuperação, não está a 100%, mas deve iniciar a partida como titular. A preocupação do departamento médico do Corinthians cresceu desde que ele apresentou um inchaço no joelho esquerdo no último jogo contra o Santos, o que preocupou demais, já que o Rodrigo Garro vem tentando aí se recuperar de uma lesão, uma tendinopatia patelar no joelho direito. O joelho esquerdo, no jogo contra o Santos, amanheceu inchado e isso gerou uma preocupação muito grande
na comissão do departamento médico. Ele tem sido preservado na maior parte das atividades, não treinou, mas entrou em campo contra o Barcelona de Guayaquil. O meia chegou a falar publicamente que jogou no sacrifício e virou dúvida novamente diante do Palmeiras. Entretanto, por ele ter treinado normalmente nesse sábado, faz crer que ele vai para o jogo e vai iniciar entre os 11 titulares. Provavelmente, o Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Andy Lery, Ranieri, José Martínez e André Carrijo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Bom, é decisão sim, e que saia, o Corinthians como vencedor desse desafio. A partida acontece nesse domingo, dia 16, às 18h30, primeira partida da final do Paulistão, que será transmitida ao vivo pela TV Record em TV aberta, também pelos canais por assinatura Max e Wallplay, Nosso Futebol e Zapping TV no sistema Pay-Per-View. Apita a partida Rafael Claus, auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Thiago Luiz. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. Pra cima deles, vai Corinthians. E mais, Neto critica e cogita que talvez tenha cláusula impossível no contrato de Memphis Depay. Após uma boa temporada de 2024, Memphis ainda não se apresentou ao Corinthians nesta. Inclusive, o ex-jogador e hoje apresentador, o Neto, criticou duramente o jogador holandês e falou que a possibilidade absurda de ter uma cláusula em contrato que ninguém conhece. Abre aspas. Se o Memphis tem no contrato que tem que ser titular, eu não estou afirmando, eu nem sei se pode acontecer, mas do jeito que esse cara colocou que tem que ser o camisa 10, que tem que ganhar 1,5 milhão a cada 15 assistências, quem pode me provar que ele não colocou no contrato que não pode ser reserva? Alguém pode provar isso pra mim? Indagou o Neto. Ele seguiu. Porque não é possível. Ele não tem sido substituído contra o Barcelona. É inadmissível ele ter ficado o jogo todo. O Memphis está sendo uma vergonha, completou o Neto. E ele seguiu. Esse Memphis aí é o do Barcelona, que não quer jogar, que não está nem aí, que acha que é o maior que o Corinthians. Ano passado ele foi muito importante, mas só fez 9 gols com a camisa do Corinthians. O que ele está fazendo com a camisa do Corinthians não é para ser titular no domingo. Está andando em campo. Ele acha que todo mundo tem que jogar para ele. Está achando que é o maior. E você está pensando que é? Perguntou o Neto. Segundo o Neto, ainda o holandês de 31 anos está merecendo esquentar o banco de reservas. Várias críticas são tecidas diariamente contra o holandês. O alto salário e as regalias são algumas delas, além da vida extra-campo. Ele chegou cercado de expectativas, mas até o momento, nesta temporada, não vem correspondendo dentro das 4 linhas. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.